Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso foi dito há pelo menos 2000 anos. E até hoje, a quantidade de pessoas que sabem realmente o significado dessa passagem bíblica é quase imperceptível se compararmos a quantidade de pessoas que existem nesse planeta. Digamos aí que 0,001% das pessoas do planeta saibam o real significado dessa passagem bíblica. O que é o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, e o que é buscar esse reino de Deus. É isso que nós iremos ver nesse vídeo de hoje. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, que com certeza você terá aí uma compreensão muito diferente daquilo que as religiões fizeram ao longo dos séculos. Vamos dizer de forma redonda realmente, a Igreja Católica, né? Já que foi a Igreja Católica que compilou os primeiros livros da Bíblia. E assim foi transferindo de geração em geração os conhecimentos da Bíblia. E depois da Reforma Protestante, a nova igreja, né, que é chamada de Igreja Cristã hoje em dia, continuou interpretando a maneira antiga que já vinha sendo falado. Porém, hoje nós iremos entender realmente o que é esse reino de Deus e onde está esse reino de Deus e como que nós podemos fazer para alcançar esse reino de Deus. Mas eu vou contar brevemente, muito rápido mesmo aqui, de uma forma bem resumida, a minha história em volta disso. Quando eu tinha 13 anos, eu fui para uma igreja cristã, né? Me batizei com 15 anos. Depois eu saí quando eu tinha 16 anos. E se tinha uma coisa que me deixava com muito medo, que me deixava meio aterrorizado, era a questão da ressurreição, do juízo final ou julgamento final e a salvação. Nós passaremos pelo julgamento final, pelo juízo final e herdaremos então para sempre o reino de Deus. E é claro, se você tiver uma vida correta, cheia de conduta ao longo de toda a vida. Porque se você der um escape em algum momento da sua vida e você morrer, você pode realmente perder o paraíso. Então não é só se converter uma vez, não é somente falar que aceitou Jesus uma vez e está tudo certo. Não, você deve levar a sua vida de acordo com aquelas normas e aquelas condutas. Aí nós já sabemos como é que é isso. Você vive em uma certa tensão, até inconsciente. Essa tensão se torna inconsciente. A grande maioria das pessoas nem sequer percebem. Mas existe uma tensão que é o medo. O medo de fazer alguma coisa errada e perder esse paraíso. Ou outras pessoas já sentem esse medo de fato, de forma consciente e vívida, de que se ela fazer determinada coisa, ou outra coisa, ou outra coisa, ou pensar de determinada maneira, ela irá perder esse paraíso depois que ela morrer. Inclusive, quando os pastores iam pregar sobre o livro de João ou o livro de Apocalipse, aquilo era aterrorizante, realmente muito aterrorizante. Toda aquela história ali, aquele drama, Nossa, realmente... Isso na mente de uma criança é uma verdadeira tortura. Isso deveria ser considerado como um trauma infantil. Isso mesmo, um trauma infantil contado pelas histórias religiosas, por essas pessoas que se dizem serem autoridades no assunto. Isso é um verdadeiro estupro infantil de dentro para fora. As pessoas ficam muito preocupadas com coisas externas que possam levar uma criança a se traumatizar, mas não percebem que essas coisas de fato aniquilam a mente do ser humano já desde a infância. A partir de então, quem passa a governar a vida desse indivíduo, dessa criança que depois se torna um adulto, não é o amor, e sim o medo. Inclusive, irei falar mais à frente sobre isso. Que o que paira pelo mundo, o que governa o mundo, não é o amor, é o medo. E não sou eu que estou falando isso. Irei falar mais à frente aí sobre os ensinamentos de Jesus. Só que os ensinamentos de Jesus de uma forma muito verdadeira e amorosa. Um amor incondicional. E não essa chantagem emocional, essa ameaça constante que é disseminada pelo mundo. Até o próprio Jesus percebeu esse grande erro das religiões.
não só esse erro, mas vários outros erros que a religião cometeu. E foi por isso que Jesus apareceu no século passado e canalizou um livro chamado Um Curso em Milagres, que eu vou falar aqui brevemente sobre esse livro. E nesse livro fica muito claro, explícito, que o amor de Deus é incondicional. O que é um amor incondicional? É um amor que não coloca restrições. É um amor que não tem condições especiais. É incondicional em todas as situações. Independente do que você faça, independente do que você pense, independente do seu comportamento, o amor continua sendo o mesmo. O Deus que foi transferido de geração em geração pela religião e chegou até o nosso tempo, não é o mesmo Deus de um amor incondicional. O Deus que está descrito na Bíblia não é um Deus de amor incondicional, porque quando nós lemos lá, nós vemos que existe punição, existe uma interpretação equivocada do real sentido do que é Deus. Inclusive, nesse livro, Um Curso em Milagres, fica muito claro que o opositor de Deus não é o diabo, ou o Satanás, ou o Lúcifer, como as religiões vêm pregando, mas sim o ego. E, de certo modo, nem é opositor, é apenas uma ilusão. É o que nos mantém em um sonho, uma realidade que não é real. E, como consequência, os filhos de Deus se separaram do Pai. E desde então existe essa ideia de separação. E não só a separação, mas uma perda de comunhão, uma perda de percepção total do amor incondicional e de Deus. Por isso que é descrito no livro, e vários outros mestres e yogis já falaram sobre isso, que o que governa a vida das pessoas é o medo. Raras pessoas nesse mundo se movem, fazem as coisas e vivem pelo amor. A grande maioria, não dá para falar aqui em porcentagem estimativa, mas vamos dizer em 99,99%, vivem em função do medo. Medo do dia de amanhã, que inclusive o livro Um Curso em Milagres deixa claro que não existe o amanhã, não existe o futuro, assim como não existe o passado, só existe o agora. Assim como as tradições orientais também falam, né? Só existe o agora, não existe o tempo. O tempo e o espaço é uma percepção nossa ilusória, que surge a partir da ignorância. Que ignorância? Não conhecer a verdade. Então esse medo que está por trás de cada decisão do ser humano. Ele tem medo do futuro, ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo de perder o filho, perder a esposa, perder o marido, perder a promoção, perder dinheiro, perder... enfim. E aí, quando ele vai tomar uma decisão, ele também toma com base no medo. Eu vou tomar essa porque essa é mais arriscada, essa é mais perigosa. Enfim, nós sabemos como é que é. Sempre existe uma espécie de medo, uma espécie de ameaça sutil em todas as decisões, em tudo que nós vamos fazer. Existe sempre uma ideia de perdas e ganhos. Já percebeu isso? O dia inteiro a sua mente está calculando sobre perdas e ganhos. Isso eu posso perder, isso eu posso ganhar, isso eu posso perder, isso eu posso ganhar o tempo inteiro. E aí o ser humano, de um modo geral, busca sempre ganhar, sempre ganhar. E quando ele sente, percebe que perdeu, logo ele fica triste, com raiva, angustiado, enfim, nós já sabemos como é que é isso também. Em todas as situações, a raiz é o medo. A pessoa que está vivendo no amor, é governada pelo amor, ela não toma essas decisões, não age pensando em ganhar e perder. Na verdade, se o amor estiver realmente presente na vida nossa, nós agimos de uma forma muito despretensiosa, de uma forma muito desapegada. É o que também fala nas tradições orientais, que é o apego que leva ao sofrimento. Se nós agirmos, vivermos desapegados, sem paixões, sem ânsia por algo ou pelas coisas, nós viveremos em paz.
Aqui, na linguagem, como eu estou falando, seria a paz de Deus. Em outras tradições, tem outros nomes, mas aqui podemos deixar claro que é a paz de Deus. E só é possível viver na paz de Deus quando o ego não está interferindo, porque é o ego que cria a separação. Inclusive, a essência base dos ensinamentos de um curso em milagres é amarmos a todos e a tudo de forma incondicional. Isso é realmente difícil, vivendo em a condição que nós estamos identificados com o corpo, acreditando que somos o corpo. Ou no máximo corpo e mente. No máximo temos percepção da mente e do corpo, mas nunca nada além disso. Aí é realmente complicado termos amor por todos. É muito difícil. Porque o ego está sempre criando rixas, intrigas, acusações, julgamentos. Sempre o ego está fazendo isso para continuar a perpetuar a ideia de separação. É essa percepção de separação que continua a dar vida ao mundo como nós vemos, caótico, separado, guerras, confusões, enfim, como nós já vemos o mundo. O amor incondicional de Deus não vê o mundo assim. Na verdade, nem sequer no amor de Deus ou na paz de Deus é percebido qualquer tipo de sofrimento e luta no mundo. Tudo está contido na alegria eterna, na felicidade eterna. O reino de Deus não é algo que nós iremos alcançar depois da morte ou no futuro. Nem sequer existe futuro. Identificados com a mente cria essa percepção de tempo. Mas fora da mente não existe tempo. Logo, o reino de Deus não pode estar em algum lugar longe que será alcançado com um certo tempo. Não, o reino de Deus está aqui e agora disponível para todos. E nós podemos acessar de forma interior ou de forma interna. Ele não está em um lugar que eu posso locomover, viajando no espaço, voando como um espírito ou como um anjo e chegar lá no reino de Deus. Não, o reino de Deus está aqui dentro de cada um de nós. Então o reino de Deus, ele não pode ser alcançado da forma que as religiões pregam. A única forma de realmente vivermos e alcançarmos o reino de Deus é se nos desligarmos da atividade incessante da mente, porque o reino de Deus também não é mental e não é alcançado apenas por uma crença. Não é porque eu me converto em uma igreja, em uma religião, falo que aceitei Jesus, que eu aceitei Deus, que eu chego ao reino dos céus. Não. É preciso de algo muito mais profundo. É por isso que as tradições antigas, principalmente da Índia, já vem falando há séculos, há milênios, que esse mundo é Maya, a grande ilusão. É muito difícil, mentalmente, intelectualmente, fisicamente falando, entendermos isso, porque nós estamos condicionados que nós somos o corpo, que nós nascemos, que viemos de uma mãe, de um pai, e que nós iremos morrer. Mas a verdade maior, a verdade verdadeira, é que nós nunca nascemos, nunca viemos de um pai, nem de uma mãe, e nem nunca iremos morrer. Esse corpo, sim, dentro da condição ilusória, ele veio de um pai, de uma mãe, e ele vai cair. Mas esse corpo não é nosso. O máximo que eu posso dizer é que dentro desse sonho, dentro dessa ilusão, ele é muito útil de usarmos, vivenciarmos da melhor forma possível, cuidar dele da melhor forma possível, mas no momento que nós nos apegamos, acreditamos, crescemos no mundo de forma inconsciente, achando que é esse corpo, é inevitável que haja medo, porque nós sabemos que esse corpo vai cair, nós sabemos que esse corpo está sujeito a um monte de perigos, esse corpo está sujeito a doenças, esse corpo está sujeito a acidentes, esse corpo está sujeito a infinidade de coisas. É inevitável que haja medo, mas uma vez que nós percebermos, notarmos que não somos esse corpo por uma experiência direta, então o medo ele irá se dissolver completamente, ou pelo menos ele irá diminuir
muito, a ponto de surgir uma paz, uma serenidade, uma despreocupação, uma falta de preocupação em relação ao futuro e em relação a qualquer coisa que venha acontecer nesse mundo. Voltando ao que eu disse no início desse vídeo. Se essa passagem ou esse ensinamento está no mundo há 2000 anos pelo menos, por que ainda continua sendo um tabu? Por que isso continua sendo tão difícil para os seres humanos entenderem no dia a dia? Pergunte para qualquer pessoa na rua sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. De cada 100 pessoas, pelo menos 99 dessas 100 pessoas irá falar que o reino de Deus está em algum lugar, alguma dimensão, e que Deus está lá. E que nós, depois da morte, se fizermos tudo corretamente, iremos para o reino de Deus. Iremos viver no reino de Deus. Logo, se entendemos isso quando criança, então já batemos o martelo que não é possível alcançar o reino de Deus aqui nesse mundo, nesse momento. Hoje não é possível alcançar o reino de Deus. E nem é possível amanhã, nem é possível o ano que vem. Só é possível alcançar o reino de Deus depois da morte. A única coisa que nos impede é a percepção forte, arraigada, de sermos um corpo e de que somos separados de tudo. A mente cria essa ilusão. Mas, se formos capazes, nesse instante, exatamente nesse instante, aquietar essa mente a tal ponto, ou ter um insight que é do nada para uma percepção, uma lucidez, um entendimento, então nós já estaremos no reino de Deus. Lembrando que eu estou usando a palavra estaremos somente em comparação à nossa percepção relativa, porque nem sequer estaremos. O reino de Deus está aqui agora. Queiramos nós ou não, ele está aqui. Só não pode ser percebido porque a mente cria essa separação. Então, quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele está falando, uma vez que você alcançou o reino de Deus, acabou todos os seus problemas. Você vai viver em alegria, você vai viver em paz, você vai viver despreocupado, você vai viver realizado, você vai viver de forma serena, você vai dormir relaxado, você vai, enfim, fazer o que você quiser fazer nesse mundo de forma relaxada. E com consequência você vai colher o bom e o melhor desse mundo, comer o bom e o melhor, viver, fazer o que você quiser fazer nesse mundo, de uma forma totalmente alegre e realizada, porque agora você já alcançou o reino de Deus. Mas quem é que faz isso no mundo? Pouquíssimas pessoas, raras pessoas. E na grande maioria das vezes é preciso uma dedicação de uma vida inteira de uma pessoa para alcançar o reino de Deus. Não porque o reino de Deus é difícil ou que está ausente, mas é porque a nossa programação, o nosso condicionamento é muito forte e convincente. E desde cedo nós fomos programados, condicionados a acreditarmos que o reino de Deus só é possível de ser acessado no futuro, depois da morte ou depois do julgamento. Paz eterna não é eterno no tempo, ou seja, não é um tempo eterno, é ausência de tempo. A paz eterna é a ausência de tempo, não é um tempo que irá durar trilhões, infinitamente quartilhões de anos. Não, não é isso. É a ausência total de tempo, a eternidade. Bom, eu farei outros vídeos, com certeza, voltando a falar desse assunto. Inclusive, em outros vídeos vou usar outras linguagens, né, como a linguagem dos orientais, para poder expressar a mesma coisa. E, enfim, ao longo do tempo aí vou fazendo vários vídeos, só quis colocar aqui que o reino de Deus está dentro de nós. E não lá fora, não no tempo, não no espaço, não em alguma dimensão, não em algum lugar. Mas ele pode ser acessado agora, nesse instante, agora. Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se ele fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que talvez fará sentido a vida delas também. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.